Isso aí. Pode sentar, pessoal, pode sentar. Que alegria, que maravilha, que estrutura, que lugar lindo, que visão maravilhosa. Legal, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Isso mesmo, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Gente, eu acho incrível o poder da palavra e principalmente da palavra intencional, tá? Eu estava lembrando o Pablo que ele falou isso aqui no dia que eu entrei lá na empresa dele, numa reunião, estava o Nésio, estava todo mundo. Ele falou desse evento, da quantidade de pessoas, não é coincidência. Ele falou da quantidade de pessoas, falou que era um estágio, falou isso, falou aquilo. Eu falei, cara, que legal, como que ele conseguiu, né, falar e acontecer. As mesmas coisas acontecem com a gente o tempo todo, tá? Tem alguém aqui que não conhece a minha história, gente? Se tiver, pode levantar a mão, pode ser sincero, tá? Eu sou um cara mais improvável, né? Como muitos improváveis que estão aqui, eu sou uma pessoa que era muito improvável de estar aqui nesse palco, tá? Eu fui criado pelos meus avós, meus pais foram para os Estados Unidos, eu fiquei sem meus pais. Vou dar uma resumida bem rápida. Eu não tive referência de pai, não tive referência de mãe, fui criado para lá e para cá, e depois eu fui conhecer os meus pais. Eu fui para os Estados Unidos conhecer os meus pais só depois de um tempo. Eu já tinha aí os 9 anos de idade, então fiquei 7 anos sem ver os meus pais. Então quando eu conheci os meus pais eu tinha 9 anos de idade. E foi horrível as experiências com meu pai, foi horrível a experiência com a minha mãe. Só que eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar de você e desse mover e do que está acontecendo. O que eu quero que você saiba é só que não era para eu estar aqui se for olhar a ótica humana. E quando eu falo aqui, não é só no palco, é na minha vida pessoal, é na minha vida profissional. Eu estudei até a 7ª série, né? Então, não concluí os ensinos. Eu tenho um vídeo depois, vocês pesquisam, tem resumo da minha vida. Eu só quero que vocês saibam que eu sou improvável de estar aqui, mas eu só estou deixando esse detalhe para provar para vocês que se eu estou, qualquer um de vocês também pode estar. Só por isso, só para nivelar, só para ficar claro, que não tem ninguém melhor do que o outro ou maior do que o outro, tá? Não existe. Uma coisa, eu até salvei aqui, eu tinha preparado para falar uma coisa com vocês, mas depois do que o Pablo falou, eu não consegui mais. Eu chorei ali enquanto Deus falava algo muito forte ao meu coração. Você vê que algumas pessoas vão vir, se a gente desce e quer pegar um microfone e às vezes quer falar e quer contar também algo, e aquilo ali, tá? É uma coisa assim, é um desespero, é a vontade. Por quê? Porque você está no ambiente certo. Quando você está no ambiente certo, ou seja, você está no meio dos seus semelhantes, você está livre para ser quem você é, e aí você quer pôr para fora. Só que quando você sair por aquela porta, quando você for embora, você já não vai mais estar no mesmo ambiente dos semelhantes. Não vai estar mais no mesmo ambiente. E naquele ambiente, aí eu quero que você saiba, aquele ambiente é o teu palco, tá? Não é esse aqui o teu palco. Esse aqui é o palco do Pablo. Ele criou, né, o palco que Deus fez para o Pablo, tá? Quem colocou ele aqui foi Deus, não foi nem o próprio Pablo, foi Deus. Eu quero ler para vocês rapidamente um textinho aqui, que eu amo essa parábola, que está lá em Lucas, capítulo 13, tá? E diz o seguinte, tá? Capítulo 13, versículo 6. Eu amo essa parábola, eu vi ela a primeira vez, eu lembro exatamente como que eu estava. Eu estava de cama, porque eu estava maltratando a minha esposa, tá? Mulheres, se seu marido te maltratar, é só você orar que Deus trata ele, tá? Então, a minha mulher tinha orado e Deus estava me tratando com carinho, e eu estava estudando e eu vi uma pregação do David Leonardo sobre isso aqui, e eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, explanar sobre esse tema aqui. Eu quero ler para vocês rapidamente, Lucas 13, 6 em diante, diz o seguinte, Jesus Cristo disse, tá?
e dizia esta palavra: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Grava essas duas palavras, figueira e vinha, tá? E foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta. Por que ela ocupa a terra inutilmente? E respondendo ele, aquele vinhateiro que cuidava da vinha, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois o Senhor manda cortar. Tem uma outra parábola também da figueira, eu já vou explicar os 2 versículos que eu quero falar com vocês, e depois eu vou contar o que eu quero que vocês saibam. Tem também fala também de uma figueira em Mateus 21, 19. Foi Jesus de novo, ele é uma figueira. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se para ela, e não achou nela senão flores, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Vocês conhecem essa segunda parábola muito mais do que a primeira, né? O que eu quero saber é o seguinte: você já está pronto, você já foi plantado no lugar certo, no lugar perfeito, você já está pronto para dar os frutos e para frutificar e começar o seu ministério e explodir daqui para fora. Você já foi até alertado do que vai acontecer contra você. Você já foi até alertado, eles vão se levantar contra, eles vão criticar, porque todo movimento ele começa pequeno, ele vai se tornando grande, e todo mover, na maioria das vezes, leva o nome de uma pessoa. Só que quando aquela pessoa morre, ela pode morrer, ou quando aquela pessoa se machuca, se acidenta, se cai, a maioria das vezes aquele mover morre junto com aquela pessoa, tá? Só que esse mover aqui vai ser diferente, tá? Esse mover vai ser diferente. Reinhard tinha feito uma profecia, todos conhecem Reinhard, né? O Paulo fala muito dele, vocês conhecem Reinhard? Não? Vocês pesquisem, quem conhece? Reinhard Hitler é um profeta, um homem de Deus. Ele era daqui de Goiânia, né? Ele era daqui de Goiânia, e ele profetizou sobre estádios lotados de pessoas, e em eventos espirituais e coisas sobrenatural, e era estranho porque eram empresários e não eram pessoas do clero, eram advogados, eram doutores, era isso, era aquilo. Por quê? Porque você tem a sensação dentro de você que você precisa fazer mais, né? Você está aqui para quê, gente? Deus te colocou na terra para quê? Responde. Governar, né? Governar? E governar quer dizer o quê? Você vai fazer o quê com o seu governo? Seu governo vai dar fruto também, correto? E o Senhor está vindo há 3 anos, ou aos anos de toda a sua vida, procurando fruto em você. E Ele tem encontrado? É uma pergunta que eu faço para vocês. Ele tem encontrado? E aí, quando Deus chegar, eu me fui confrontado com essa mensagem. Eu cheguei e falei assim: não, mas é porque o meu lugar aqui não dá para eu dar fruto, não. Eu trabalho com não sei o que, eu faço não sei o que, eu trabalho com pornografia. Para quem não sabe, eu inventei um produto chamado Tesão de Vaca. Foi um dos que comecei a ganhar dinheiro com esse produto, um dos. E eu fui durante um tempo o maior comprador de publicidade adulta do país. Agora você imagina, o maior comprador de publicidade adulta do país. Não vai deixar eu ir para cá não, peraí. Você imagina, o maior comprador de publicidade adulta do país, esse era o meu troféu, meu título. Deus virando para mim e falando assim: eu quero que você me dê fruto. Aí você pensa assim: não, mas não tem como eu dar fruto. Não tem como eu converter ninguém. Não tem como, eu tenho que parar com tudo. E alguém um dia me convenceu: para com tudo. Aí eu lembro que eu cheguei e parei com tudo, desliguei todos os servidores, não faço isso mais. E eu fui para minha casa e falei assim: agora, Senhor, eu sou digno de Ti. Porque eu já parei, eu vinha num processo
Eu vinha num processo, e a cada ano eu tinha uma desculpa: não, Deus, não deu para eu dar fruto esse ano porque eu estou fumando. No outro ano foi: Deus, não deu para dar nesse ano porque então eu estou em adultério. Ah, Deus, esse ano não deu por causa disso. Só que aí chegou um dia, que foi esse dia que eu tinha um troféu de maior comprador de publicidade adulta do país, e um irmão me perguntou assim: cara, mas você não é servo de Deus? Eu falei: sou. Você não é filho de Deus? Eu falei: sou. Aí ele: não combina, né? Eu falei: verdade. Nesse dia eu desliguei tudo. A empresa faturava uns 200 mil reais por mês. E eu fui para casa nesse dia e fiz um exame. Aí eu analisei tudo. Aí eu analisei de onde que eu estava plantado. Eu analisei nesse momento o terreno, eu analisei se o adubo estava certo, e eu fiz um exame de consciência e eu cheguei à seguinte conclusão: eu já parei de fumar, eu já parei de beber, eu já parei de trair minha esposa, eu fiz isso, e agora a última coisa que faltava era eu parar de mexer com pornografia. Então agora está tudo certo, agora eu posso dar fruto. E Senhor, está aqui, ó, a árvore, venha e tire os frutos. E nada aconteceu durante uns 10 dias. Se você tem um negócio, se você tem uma empresa, se você desliga toda a fonte de receita, as fontes de despesa não desligam ao mesmo tempo, não, elas demoram um pouquinho mais, você ainda tem que pagar por alguns tempos. E eu fui vendendo as coisas dentro da empresa, e falando assim: mas Deus, agora eu sou digno de Ti, agora eu sou uma boa árvore, agora eu posso dar fruto. E aí eu fui fazer o que eu deveria ter feito desde o início. Eu fui direto na fonte, na palavra. Aí eu fui ler, aí estava escrito na fonte o seguinte, estava escrito lá assim, ó: as nossas maiores obras são como um trapo de imundícia para Deus. Eu falei: fui lá no pai dos burros, no Google, o que é trapo de imundícia? Rapaz, as comparação era uma pior que a outra. E eu estou assim: nó, é isso que Deus compara, os melhores feitos? Mas, poxa Deus, eu ajudei a salvar uma pessoa, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua, eu doei o negócio, poxa, eu dei tanta cesta básica, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu estava ali tentando justificar as minhas obras. E nesse momento eu tive a consciência que não é sobre o que o Kaiser faz ou o que o Kaiser pode fazer, e sim sobre o que Jesus Cristo já fez. Concorda? Só nesse dia, lá em casa, quando só tinha mais uma mesa para vender, eu já tinha vendido tudo dentro da empresa, para poder manter, e eu estava assim: Senhor, não faz sentido, eu me purifiquei, eu me lavei, eu estou pronto, tira-me os frutos, dá-me os frutos, usa-me, Senhor, usa-me, eu estou pronto para ser usado. E nada aconteceu. E aí eu peguei e fiz uma oração muito sincera. A única coisa que importa para o Senhor é a sinceridade do seu coração, tá? É o que importa, mais importante para Ele é a sinceridade do seu coração. Eu fiz uma oração muito sincera e falei com Ele o seguinte: Pai, a única coisa que eu sei fazer hoje é trabalhar com tráfego adulto. Por que eu entrei nisso? Só quando você vê meu testemunho que vocês vão entender. Mas é porque era a publicidade mais barata do mundo e que ninguém conseguia fazer ela dar dinheiro. E aí eu entrei porque era a mais barata. E aí eu falei: mano, eu vou conseguir fazer dar dinheiro. E consegui. Só que eu peguei e falei: Senhor, assim, a única coisa que eu sei fazer é isso. Então, Senhor, eu entendo que não existe nada que eu possa fazer que vá fazer o Senhor me amar mais, ou que vai fazer o Senhor me amar menos, porque eu já sou seu filho. Nesse dia eu recebi a minha identidade de filho. E aí, agora, eu peguei e falei assim: agora, Senhor, já com isso, já com estas informações, eu falei: Senhor, como a única coisa que eu sei fazer é isso, eu vou voltar a fazer isso. Eu já estava tipo uns 30 dias, já sem dinheiro, sem nada, já tinha vendido carro, já tinha vendido tudo. E eu não quebrei, tá? Eu falei: vou voltar a fazer isso. Me dá um negócio que não desonra